É isso. Hoje vou atender um pedido antigo aqui da galera e vamos reagir ao líder do PCO, Rui Costa Pimenta. Eu não costumo acompanhar o cara, né? Vejo uma notinha ou outra do PCO saindo e desculpem quem não concorda com o que eu vou dizer, para mim é uma pior que a outra, são sofríveis, tá? Muito problemático, tá? Parece que reivindicam o trotskismo, né? Se não me engano é isso. Mas por incrível que pareça, as notas e ações mesmo do PCO são ainda piores que as típicas do pior trotskismo, vai. Então, assim, bem complicado para dizer o mínimo. Mas o Rui Pimenta em si, não me lembro de ter assistido mais do que uma ou duas vezes já há bastante tempo, não acompanho o que o cara fala. Então, para variar aqui um pouquinho, a gente vai reagir ao Rui Costa Pimenta, então, um trecho dele lá no Arthur Petri, no podcast A Deriva. Me chamou a atenção o corte, que eu não assisti ainda, vamos reagir às verdas, não assisti o corte, tá? Mas me chamou a atenção o título do corte, porque o Rui Pimenta, a princípio, vai defender o calote da dívida pública. Esse tema é um tema caro para mim, vocês que acompanham aqui o canal devem saber. E tem sim uma discussão válida dentro desse tópico aí, mas tem muita coisa que é bastante inviável e tem bastante coisa que é bobagem mesmo. Vamos ver o que o Rui Pimenta vai falar a respeito disso e espero que vocês gostem e bora pro vídeo. Tu é da ideia de taxar os mais ricos? Ah, com certeza. Tinha que acabar com essa dívida pública. É um absurdo isso daí. Tudo bem que o governo tem uma dívida, mas 60% do orçamento? Eu acho que, inclusive, tem gente que defende... Gente, não, assim, aquele gráfico de pizza lá que rola por aí da ACD, que aparece essa história de 60% do orçamento, tá? Aquilo lá, ele mais complica do que explica. Porque na prática, tá, a gente tem que olhar ele dos dois lados. Você tem uma série de despesas financeiras, que é aquilo que o gráfico mostra. Por outro lado, esse mesmo sistema da dívida produz uma série de receitas financeiras, que é um outro lado desse gráfico que a ACD, né, a Auditoria Cidadã da Dívida, não mostra. Tá? Então, não dá para dizer que é correto, tá? Falar em 60% dos gastos. A gente pode falar em 60% do orçamento, talvez, e esse 60% varia, vai depender do nível de taxa de juros que se está pagando. Então, por exemplo, tá, gente? Por que é um pouco esdrúxulo isso? Para vocês terem uma ideia, durante um bom período do governo Bolsonaro, a proporção do orçamento para serviço da dívida ficou ali em coisa de 40%. Enquanto que na época do Lula, a época mais pujante da economia brasileira, ela esteve em torno de 60%. Então, se a gente olha para o serviço da dívida, tá, e pensa, poxa, o Lula era mais amigo dos banqueiros do que o Paulo Guedes, do que o Bolsonaro. Porque na época do Paulo Guedes, durante a maior parte do período, ficou ali em coisa de 40 e poucos por cento, 50%, na época do Lula, 60%, quase 60%, 60 e poucos por cento. Então o Lula deu mais para os banqueiros do que o Paulo Guedes. Vocês acham isso razoável, gente? Não é razoável, porque não funciona exatamente assim, tá? Porque a gente tem que olhar o lado da receita também. O comprometimento com um serviço da dívida em termos daquilo que é real na economia, tá? Fica aí numa fração de 6%, 7%. Tá? Bem menor do que sugere aquela interpretação que quer forçar uma série de atitudes em relação à dinâmica da dívida. Tá? Eles têm razão, e eu acho que ele vai entrar nessa situação aqui, e eu acho que eu vou ter tempo de comentar, de falar que existe corrupção na formatação dessa dívida, que a dívida externa foi transformada em dívida interna. Tudo isso é verdade,
tá? Mas nós temos que pensar nas implicações, porque acabar com a dívida, como falou aqui o senhor Rui Pimenta já no início da sua exposição, é algo que significaria acabar com o capitalismo no Brasil. Porque a dívida pública é o condicionante para a existência de meios de pagamento. Falando no popular, para a existência de moeda. A existência de dívida pública no capitalismo é condição sine qua non para a existência de moeda. Eliminar a dívida pública significaria eliminar a moeda. Veja, gente, isso não é possível. Por isso que quando eu faço essa crítica aos argumentos da ACD, eu digo, olha, gente, o que na verdade a ACD está defendendo é uma revolução socialista, tá? Então eu não preciso defender uma auditoria. Se o objetivo é acabar com a dinâmica da dívida, que é algo inerente ao capitalismo do tempo presente, né, moeda fiduciária, moeda dívida, seria acabar com o capitalismo. Então acabar com a mecânica da dívida não é nem no sentido figurado, acabar com o capitalismo. E eu, desculpe se eu estiver errado, mas me parece, gente, que nós não conseguimos acabar com o capitalismo com uma auditoria. Eu sou daqueles que acredita que para acabar com o capitalismo a gente precisa de uma coisinha chamada revolução, tá? Então por isso que eu acho que é pirar na batatinha esse papo de auditoria da dívida para acabar com a dívida pública, porque eu acho que a gente acaba com o capitalismo com revolução e não com auditoria, tá?